Eu sou o reverendo Alexandre de Jesus, do Presbitério do Salvador, pastor da IPU em Aracaju. Como um convite a este momento de adoração, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, do versículo 1 até o versículo 3. Eu gostaria também de ler com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, que diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Neste texto do Evangelho de Mateus, que ainda está situado no que nós conhecemos como Sermão da Montanha, que começou no capítulo 5 e vai terminar no final do capítulo 7, Jesus ele nos fala sobre o excesso de ansiedade que toma as nossas vidas. E eu gostaria de destacar algumas lições que o texto nos traz e que podem nos ajudar num momento como este. A primeira lição é sobre priorizar a vida. No versículo 25 ele diz: Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, por mais que estejamos preocupados com o futuro, com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber, ou com o que nos vestiremos, neste momento a prioridade é a vida. Porque a vida é mais do que o alimento, o corpo é muito mais do que os vestuários. Então a prioridade neste momento é a dignidade da vida, a sacralidade da vida. Uma outra questão que pode ser destacada deste texto e que serve de lição para nós é que precisamos crer que a história não está entregue ao domínio dos humanos, não está abandonada à vontade humana. Que nós podemos crer que há um poder maior do que as ações ou as intervenções puramente humanas, um poder que transcende a própria história, conduzindo os acontecimentos. Que nós não estamos abandonados,
que nós não estamos sozinhos, que nós podemos crer na intervenção divina a nosso favor. Veja que o texto, ele nos ensina a observar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E pergunta, porventura, não valeis muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aí vem a lição. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, seres humanos de pequena fé. Ou seja, no cuidado que vemos com os pássaros, com as aves dos céus ou com os animais do campo, ou na beleza que contemplamos na vegetação do campo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua majestade, em toda a sua riqueza, pôde reproduzir, pôde chegar nem sequer perto dessa formosura, desta beleza. E mesmo assim, essas coisas são efêmeras. A beleza do campo é efêmera. E no caso dos pássaros, mesmo não plantando e não tendo o que colher, mas são cuidados por Deus diariamente, são sustentados por Deus diariamente. E aí vem, e quanto mais a vós outros, ou seja, quanto mais a nós enquanto seres humanos, enquanto criaturas deste Deus magnífico e bondoso. Será que não podemos confiar que Ele está agindo em nosso favor, agindo em nosso benefício? Que nós não podemos acreditar que não estamos abandonados à nossa própria sorte, entregues à nossa própria força, a ter que confiar e depender apenas dos recursos que estão disponíveis neste mundo, e que não podemos apelar para algo que transcenda esta existência, que transcenda este mundo. Na verdade, não é assim. Se nós cremos que Deus intervém em nosso favor, que Deus age em nosso benefício. Além disto, há uma terceira lição que eu gostaria de destacar no texto. E é que nós devemos buscar a transformação desta realidade histórica. O texto diz no versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes pensamos na dimensão do reino de Deus somente como uma realidade que é pós-histórica ou que é transhistórica. E não pensamos na dimensão do reino que se manifesta na própria história, que se faz presente na história, como um pequeno grão de mostarda que é lançado ao solo, mas que se transforma numa grande árvore, debaixo, em cuja sombra os animais vêm se abrigar e em cujas folhagens as aves também vêm se aninhar. Ou que o reino dos céus, na sua presença no mundo, é semelhante ao fermento, que vai levedando toda a massa até tomar conta de tudo. Começa pequeno, mas se agiganta. Isso tem a ver com nossa ação enquanto igreja neste mundo, com o intuito de transformá-lo, de fazer com que estes valores do reino estejam presentes e tomem conta de todas as esferas da sociedade. E é buscar o reino e a sua justiça, os padrões de justiça deste reino, para que o mundo se renove, para que o mundo seja transformado, para que possamos, de fato, ver, testemunhar no mundo a presença deste reino
não somente manifesto na transformação da vida de pessoas individualmente, mas manifesto na transformação das estruturas ímpias, maléficas presentes na sociedade. Porque há questões que envolvem atitudes individuais, mas há questões que estão presentes em toda a cultura de uma sociedade, ou seja, que tomam conta das estruturas. E que mesmo que pessoas comecem a mudar suas ações individualmente, elas continuarão sendo influenciadas por essas estruturas e conduzindo as suas vidas segundo os padrões estruturais ímpios que estão presentes na sociedade. É por isso que essa noção de reino de Deus ganha uma conotação, sim, política, de intervenção na história para transformá-la. Pensar nessa dimensão política é pensar que, ao agirmos no presente, estamos construindo um futuro diferente do atual presente. É este o sentido da atuação política. E que precisamos denunciar o que é ímpio em termos estruturais, não apenas em termos de condutas individuais. É neste sentido. Então, até agora, nós vimos que o texto nos ensina a priorizar a vida, que a vida vem primeiro. Então, antes de preocupação com situação econômica, por exemplo, com empregos, com questões sim que são importantes e que precisarão da devida atenção no momento adequado, é preciso primeiro a preocupação com a vida. Porque economia pode ser restaurada com trabalho, com esforço, com empenho, com dedicação, com todos os sacrifícios que a humanidade já está bem acostumada a passar. Mas uma vida que é perdida, esta não pode ser devolvida por esses mesmos empenhos, por esses mesmos esforços. Como diz a sabedoria popular, os anéis se vão, mas os dedos permanecem. O vestuário pode se acabar, o alimento pode até diminuir, mas a vida precisa ser preservada. Tendo vida, podemos ter esperança de que podemos agir juntos, com solidariedade, com cuidado em relação aos outros, que nós podemos resgatar ou redimir a nossa condição humana, que podemos preservar a nossa condição humana, não nos entregando à bestialidade, à animalidade, mas agindo enquanto seres humanos. E isto movidos pela fé em um Deus que é todo-poderoso e que está acima de todas as coisas, mas também está imerso em todas as coisas. Um Deus no qual nós agimos e nos movemos. A fé nesse Deus nos ensina que nós devemos ter responsabilidades no presente, de fazer tudo o que estiver a nosso alcance para preservar a nossa vida e a vida das pessoas que estão sob o nosso cuidado, nossos familiares, nossos amigos e nossos vizinhos. De nos empenharmos o quanto pudermos para que os sofrimentos futuros não sejam maiores do que poderiam ser. Mas se as nossas forças se esgotarem, se a nossa capacidade de trabalhar, se a nossa capacidade de agir, se a nossa capacidade de fazer as coisas se esgotarem, não precisamos mergulhar em desespero. Podemos continuar acreditando que Deus agirá, que Deus fará algo, que Deus enviará algo em nosso socorro, ou que Deus nos mostrará o caminho a seguir, a direção a seguir, e que o desespero não é o caminho. A falta de fé não é o caminho. É preciso crer nisto. E também que como agentes do reino, como súditos deste reino, nós nos empenhamos para que a sua justiça, a justiça do reino, se faça presente.
denunciando aquilo que é maléfico neste mundo, lutando pela conversão de pessoas, mas também pela transformação das estruturas malignas que estão permeando, tomando conta de toda a sociedade. É neste sentido que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta hora.